pensei, hoje é o penúltimo encontro dessa fase, não é mesmo? Então, eu pensei nesses 2 últimos encontros, eu vou ler para vocês o texto do Sutra antes de começar, tá? Para vocês ouvirem e receberem as bênçãos desse texto. Então, vou ler o Sutra Essência da Sabedoria. É um sutra resumido, tá? Existem versões muito longas, que daria um livro desse tamanho. Isso aqui é uma versão resumida desse sutra. Homenagem à perfeição de sabedoria, a mãe abençoada. Assim eu escutei. Certa época, o abençoado estava em Rajagriha, a montanha dos abutres, em companhia de um grande número de monges e bodhisattvas. Naquela ocasião, o abençoado estava absorto na concentração dos inúmeros aspectos dos fenômenos, denominada profunda iluminação. Nessa mesma ocasião, também o superior Avalokitesvara, o Bodhisattva, o grande ser, observava perfeitamente a prática da profunda perfeição de sabedoria, que observa perfeitamente a vacuidade de existência inerente, também dos 5 agregados. Então, pelo poder de Buda, o venerável Shariputra disse ao superior Avalokitesvara, o Bodhisattva, o grande ser: como deve treinar um filho da linhagem que queira se engajar na prática da profunda perfeição de sabedoria? Assim ele falou, e o superior Avalokitesvara, o Bodhisattva, o grande ser, respondeu ao venerável Shariputra como segue: Shariputra, qualquer filho ou filha da linhagem que queira se engajar na prática da profunda perfeição de sabedoria deve observar perfeitamente desse modo. Observar subsequentemente, de maneira perfeita e correta, a vacuidade de existência inerente também dos 5 agregados. Forma é vazia, vacuidade é forma. A vacuidade não é outra senão a forma. A forma também não é outra senão a vacuidade. Da mesma maneira, sensação, discriminação, fatores de composição e consciência são vazios. Shariputra, assim sendo, todos os fenômenos são meramente vazios. Não têm características. Não são produzidos e não cessam. Não têm mácula, nem estão separados de mácula. Não têm diminuição nem aumento. Portanto, Shariputra, na vacuidade não há forma, nem sensação, nem discriminação, nem fatores de composição, nem consciência. Não há olho, nem orelha, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mentalidade. Não há forma, nem som, nem cheiro, nem sabor, nem objeto tátil, nem fenômenos. Não existe o elemento olho e assim por diante. Até não existe o elemento mentalidade e tampouco o elemento consciência mental. Não há ignorância, nem a extinção de ignorância, e assim por diante. Até não há envelhecimento e morte, nem a extinção de envelhecimento e morte. Do mesmo modo, não há sofrimento, nem origem, nem sensação, nem caminho, nem excelsa percepção, nem aquisição, tampouco não aquisição. Portanto, Shariputra, porque não há aquisição, os bodhisattvas confiam e permanecem na perfeição de sabedoria. Suas mentes não têm obstruções nem medo. Por passarem totalmente além da maldade, atinge o nirvana final. Do mesmo modo, todos os Budas que vivem perfeitamente nos 3 tempos, por terem confiado na perfeição de sabedoria, tornaram-se Budas manifestos e plenos, no estado da insuperável, perfeita e completa iluminação. Portanto, o mantra da perfeição de sabedoria, o mantra do grande conhecimento, o mantra insuperável, o mantra igual ou inigualável, o mantra que apazigua por completo todo o sofrimento, visto que não é falso,
deve ser conhecido como a verdade. O mantra da perfeição de sabedoria é proclamado. Tayataum Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Shariputra, um bodhisattva, um grande ser, deve treinar a profunda perfeição de sabedoria desse modo. Então o abençoado saiu daquela concentração e disse ao superior Avalokitesvara, o bodhisattva, o grande ser, que ele havia falado bem. Bom, muito bom, ó filho da linhagem, isso é assim. Visto que é assim, exatamente como acabas de revelar, dessa maneira a profunda perfeição de sabedoria deve ser praticada. E os Tathagatas também irão se regozijar. Quando o abençoado assim falou, o venerável Sariputra, o superior Avalokitesvara, o Bodhisattva, o grande ser e todo o círculo de discípulos, juntamente com os seres mundanos, deuses, humanos, semideuses e espíritos, deleitaram-se e louvaram imensamente o que fora proferido pelo abençoado. Esse é o texto que, por incrível que pareça, esse é o texto que nós estamos escutando, com explicações de cada pedaço dele. E o interessante é todo esse começo é explicado o que é a montanha dos abutres, onde que o lugar em que o sutra foi revelado, quem revelou, para quem ele foi falado, etc. Mas tem uma parte interessante, eu acho que antes de Buda começar a dar os ensinamentos, ele estava numa concentração muito intensa que se chama profunda iluminação. E nesse momento o corpo dele irradiava muita luz. Isso tem vários sentidos, mas um deles é que, quando ele dava ensinamentos, além dos discípulos, se reuniam muitos outros seres. E alguns desses seres têm estados muito elevados, não são os humanos como nós, têm estados muito elevados e o corpo deles brilha. E eles se acham superiores a todos os outros. Eles acham que os humanos são fétidos, são seres completamente desprezíveis. Então, esses estavam todos lá. E quando o Buda foi dar o ensinamento, ele irradiou uma luz do corpo tão potente como se fosse a luz do sol. E esses seres que brilham ficaram como vagalumes, assim. E isso fez eles perceberem a insignificância deles. Baixou o orgulho, baixou a arrogância e eles foram capazes de ouvir os ensinamentos. Eu acho isso muito interessante, porque é interessante para nós, entendeu? Nós somos tão pretensiosos, a nossa mente conceitual é tão preponderante, nós temos dificuldade de ouvir determinados ensinamentos. Nós achamos que nós sabemos tudo. Então, tudo que ajuda a reduzir esse nosso orgulho de sermos humanos é muito bom, você pode ter certeza. E quando nós fizermos o retiro em julho, que daqui a pouco nós vamos talvez falar sobre isso, né, Ana? Nós vamos usar no retiro, à noite, nós vamos usar um documentário da Netflix que se chama One Strange Rock, uma estranha rocha. E esse documentário é feito com 8 astronautas que viveram muito tempo no espaço e que viram a Terra à distância. E nós vamos assistir isso com essa intenção de baixar o nosso orgulho, sentir a insignificância nesse sentido, sabe? Para poder meditar na vacuidade e meditar nas permanências. Bom, então hoje eu vou retomar aqui e finalizar a terceira profundidade. E retomando então, a terceira profundidade diz: a vacuidade não é outra senão a forma, e a forma também não é outra senão a vacuidade.
esse enunciado abrange a terceira e a quarta profundidade. Não existe um enunciado específico para a quarta profundidade. É o mesmo. Então, a vacuidade não é outra senão a forma. A vacuidade, como nós vimos, é a verdade última. Todos os fenômenos que existem ou são verdade última ou são uma verdade convencional. Verdade última é só a vacuidade, portanto, todos os outros fenômenos que não sejam vacuidade são verdades convencionais. Então, a primeira profundidade é a profundidade da verdade última. As outras, segunda, terceira e quarta, são profundidades, são da verdade convencional. Mas elas são estudadas porque depois de entender a verdade última, a gente começa a perceber que a verdade convencional, a forma, por exemplo, é a vacuidade. Por quê? Porque elas são a mesma entidade. A forma e a vacuidade, na verdade, são a mesma entidade. Elas não são idênticas, mas elas são a mesma entidade. Elas não são idênticas, mas não existem como dois fenômenos diferenciados. Tem que pensar um pouquinho. Elas não são idênticas, mas elas não existem como dois fenômenos diferenciados. Porque elas não são idênticas para as mentes não conceituais diretas, como a nossa visão, mas elas podem ser diferenciadas pela mente conceitual, como eu dei o exemplo do fogo e o calor do fogo. Para a percepção não conceitual direta, por exemplo, a visual, o fogo e o calor do fogo não podem ser diferenciados. Mas para a mente conceitual, eles são distintos. Nesse sentido, elas são a mesma entidade, fogo e calor do fogo, mas não são idênticas porque elas podem ser diferenciadas pela mente conceitual. Nós podemos dizer o mesmo do corpo e do formato do corpo. Eles são a mesma entidade porque não podem ser diferenciados pelas mentes não conceituais, mas não são idênticos porque podem ser diferenciados pelas mentes conceituais. O formato do corpo não cheira, o formato do corpo não tem as propriedades do corpo. Portanto, são diferenciáveis pela mente conceitual. Certo? Isso foi relembrando o que nós vimos na última vez. Vamos agora continuar. Algo é verdadeiro quando o modo como ele nos aparece corresponde ao modo como de fato existe. Uma coisa para ser verdadeira, o modo como ela aparece tem que corresponder ao modo como ela existe. E algo é falso quando não existe do modo como nos aparece. Por exemplo, uma miragem. Miragem parece água, mas não é água. Então, ela é falsa. Eu não estou falando nenhuma novidade, é como nós, eu só estou explicitando, nós chamamos de falso isso. Então, aqui se aplica a mesma coisa aos ensinamentos. Se, por exemplo, se nós investigarmos o modo como o nosso corpo aparece, se nós não investigarmos, está aqui, meu corpo, não tem problema nenhum. Mas se nós formos investigar, sim, é isso aqui, meu corpo, ele existe dessa maneira como ele aparece, meu corpo. Se nós formos investigar, nós vamos ver que o modo como aparece não corresponde ao modo como ele existe. Meu corpo aparece como se fosse inerentemente existente. Parece como
independente, ó, do armário que está aqui atrás, independente da mesa, independente de cada um de vocês, ele é meu corpo, é simples. É assim que aparece para nós. Entretanto, ele não existe desse modo, porque quando nós vamos procurar, nós nunca encontramos corpo. Isso mostra que o corpo é falso. Nesse sentido, vejam bem, nesse sentido, todas as verdades convencionais são falsas, porque elas aparecem de uma maneira que elas não existem da maneira como elas aparecem. Nesse sentido, elas são falsas. Agora, em outros aspectos, elas funcionam, por isso que a gente diz funciona, embora seja falso nesse sentido, mas funciona porque as outras características funcionam. Posso ver a cor, posso descrever a cor do meu corpo, posso descrever várias coisas a respeito do meu corpo que funcionam. Eu posso tocar nele, ver a distância. É diferente de olhar no espelho e falar que lá está meu corpo está no espelho. É diferente, são duas coisas diferentes. Então, funciona. Então, as verdades convencionais é importante entender isso, elas são falsas nesse sentido, que elas aparecem de uma maneira como elas não existem. Elas não são, por isso que elas são chamadas de verdades, porque elas têm outras características que funcionam, é para diferenciar de uma quimera, por exemplo, ou de uma alucinação. Você pode dizer, pô, mas para a pessoa para quem a alucinação está aparecendo, aquilo é verdade. Sim, mas ela não tem as características convencionais aceitas. E não funciona, porque se eu imaginar uma mesa aqui e disser com toda a convicção, isso é uma mesa, para mim é uma mesa, não vamos discutir, para mim é uma mesa, mas se eu puser um objeto em cima, não funciona como mesa. Isso serve para diferenciar uma mera quimera de uma verdade convencional. A verdade convencional funciona como tal. Então, quando nós compreendermos que a forma é vazia de existência inerente, ou seja, quando nós compreendemos a vacuidade, o que nós vamos entender? Nós vamos entender que a aparência atual da forma é falsa. Por exemplo, quando nós meditamos na vacuidade do corpo e saímos depois da meditação, o que nós entendemos? Que essa aparência, o corpo que parecia tão real e tão palpável, essa aparência é falsa. Não quer dizer que não exista um meu corpo, mas a aparência inicial é falsa. Então, quando nós entendemos a vacuidade, nós vamos entender que a existência inerente da forma é falsa. Não há existência inerente da forma. Então, nós vamos compreender que a vacuidade de existência inerente é uma característica inseparável da forma. Nós já falamos sobre isso. É da vacuidade da forma que surge a forma. São essas duas que estão ligadas inseparavelmente. A vacuidade da forma e a forma. Elas são a mesma entidade. Então, assim como o corpo não pode existir separadamente do seu formato, a vacuidade do corpo não pode existir separadamente do corpo. Esse ponto é muito importante de entender, porque é isso que vai melhorar muito a nossa meditação na vacuidade. Porque quando nós meditarmos nas duas verdades como sendo a mesma entidade,
nós vamos conseguir dissolver todas as aparências na vacuidade. Porque quando nós estamos meditando na vacuidade, essa acaba sendo uma interferência, porque daí aparece o corpo, aparecem outros fenômenos, isso interfere na meditação na vacuidade. Que a meditação na vacuidade é um mero vazio, uma mera ausência de existência inerente, tudo desaparece, mas daí fica essa interferência. Então, se nós meditarmos bastante nas duas verdades como a mesma entidade, é mais fácil nós conseguirmos dissolver todas as aparências na vacuidade. Porque tudo que aparece nós sabemos que é vazio, fica mais fácil de dissolver. Dá para entender? Por isso que essa questão das duas verdades como a mesma entidade, embora elas não sejam idênticas, é muito importante. Porque se é a mesma coisa, então eu não me iludo com a aparência. Eu dissolvo mais facilmente na vacuidade, porque eu sei que é da vacuidade que está surgindo a aparência. Então o conselho é alternar as duas meditações. Ora meditar na vacuidade, a mera ausência de existência inerente, até chegar no vazio completo. Ora meditar nas duas verdades como a mesma entidade, que é a segunda e a terceira profundidade. Então, se nós compreendemos que as duas verdades são a mesma entidade, então todos os objetos convencionais se tornam equalizados no seu estado da vacuidade. Então, nós veremos que todos os objetos convencionais, em última instância, são iguais, pois eles são manifestações da vacuidade. De um lado, eles são manifestações da vacuidade. De outro, eles formam uma mesma entidade com a vacuidade. Eles são manifestações da vacuidade e eles constituem a mesma entidade que a vacuidade. Portanto, todos os objetos convencionais se equalizam, ficam iguais. E isso vai provocar o quê? Isso vai atenuar muito a nossa atitude atual de desequilíbrio, porque nós somos totalmente desequilibrados. Então, nós sentimos um intenso desejo por alguma coisa e apego. Nós sentimos aversão por alguma coisa, em seguida, vontade repulsa ou vontade de nos livrar daquilo, ódio. E se nós entendemos, então, voltando, que são a mesma entidade, que todas essas são aparências que, na verdade, nascem da vacuidade, não há por que ter apego por uns e ódio por outros. É a mesma coisa, em última instância não existe. As palavras do Sutra vão ficando claras cada vez mais. Não há nada, não há nariz, nem olho, nem nada. Tudo é vacuidade. E da vacuidade surgem as aparências. Se uma aparência é repulsiva, ela está surgindo da vacuidade, tanto outra que é extremamente atraente. Agora, então, eu terminei a terceira profundidade, e no próximo encontro nós vamos falar da quarta e encerrar as 4 profundidades. E eu gostaria de falar sobre um ponto aqui que é preciso entender. Da mesma maneira que forma é vazia, vacuidade é forma, isso acontece também com os outros componentes dos 4 agregados. Então, posso dizer,
Posso dizer o mesmo da sensação, da discriminação. As 4 profundidades podem ser as 4 profundidades da forma, as 4 profundidades da sensação, as 4 profundidades da... Os agregados são formas de dividir o corpo e a mente. Então, a forma refere-se ao nosso corpo, no caso da pessoa, né? E a mente são os outros agregados. Então, eu posso fazer a mesma coisa com os outros. Eu posso dizer, sensação é vazia, a vacuidade é sensação. A vacuidade não é outra senão a sensação também não é outra senão a vacuidade. Daí, por exemplo, a primeira profundidade, a sensação é vazia, seria o quê? A vacuidade de existência inerente da sensação. Porque quando nós geramos uma sensação agradável, por exemplo, nós achamos que ela tem uma existência autônoma, uma existência própria, aquilo é agradável. E como resultado, como eu disse antes, a gente desenvolve apego, um forte apego por aquilo que é agradável. Então, nós queremos sensações agradáveis e daí nós nos irritamos quando nós não obtemos essas sensações agradáveis. Por quê? Porque nós achamos que a sensação agradável é inerentemente existente. E quando nós não conseguimos obtê-las, a gente fica frustrado e irritado. Mas se nós investigarmos, nós vamos descobrir que as sensações não existem inerentemente de modo algum. Elas não existem da maneira como nós as concebemos. A sensação, vamos ver, a sensação só seria inerente se ela existisse independentemente de todos os outros fenômenos. Mas é fácil constatar que a sensação depende de outros fenômenos. Por exemplo, se uma pessoa querida nos afagar, nos alisar assim, suavemente, acariciar o nosso corpo, uma sensação agradável vai surgir. Se alguém nos empurrar bruscamente, uma sensação desagradável vai surgir. Então, isso quer dizer que as sensações são impermanentes, elas surgem na dependência de causas. Surgir na dependência de causas é oposto de existir inerentemente. Então, as sensações são impermanentes, porque elas mudam. Além disso, mesmo uma sensação, uma pessoa falando no nosso corpo suavemente, se ela fizer isso 1 hora, 2 horas, 3 horas, pode ser que agradável e vice-versa. Uma coisa desagradável pode se tornar agradável, dependendo de certas circunstâncias. Por exemplo, um remédio ou uma picada de injeção que você acha que pode ser uma tortura, alguém enfiando um ferro no seu braço, mas de repente, se for uma vacina, você pode enxergar de outra maneira. Além disso, por exemplo, quem treina a mente, o treino do pavão, por exemplo, chamado treino da mente, ensina a enxergar situações, transformar condições adversas em qualidades especiais que você precisa, como, por exemplo, paciência para estudar a vacuidade, como eu já disse desde o começo, é preciso ter um certo tipo de paciência. Mas também para se sentir melhor, de maneira geral, é preciso cultivar paciência, porque paciência é o oposto de raiva. Então, quando você encontra situações extremamente desagradáveis, não sei, como uma fila de banco imensa ou alguém te desrespeitando, você pode, em vez de sofrer isso que vem lá de cima te afundando, você pode transformar isso numa prática de paciência. E com o treino, cada vez que você vê uma situação desagradável, para você ela se torna extremamente agradável, porque você está encarando isso de uma maneira muito especial.
E daí vai, você pode estudar a segunda profundidade da sensação, a terceira, a quarta e assim por diante. Só para esclarecer que quando a gente fala da forma, nós estamos falando da profundidade de um dos agregados, que é a forma. Mas o mesmo pode ser dito de todos os outros, só que não é necessário, porque uma vez que você compreenda o primeiro, os outros estão compreendidos. Cuca, só para relembrar, quais são 4 agregados, né? Isso. Quais Na são? verdade, você poderia dizer, é o corpo e a mente. Mas a mente é dividida em alguns agregados que são muito importantes, por exemplo, as sensações e as discriminações. O corpo é a forma. E daí a sensação, discriminação, consciência e fatores de composição, que são todos os outros fatores mentais, existem 51 fatores mentais, todos os outros são reunidos nesse grupo, fatores de composição, tudo isso faz parte da mente. É uma maneira, sabe, tem coisas práticas, assim, para estudar. A mente é a mente, mas para estudar você faz determinadas divisões didáticas, não é mesmo? Então, os 5 agregados são os componentes de tudo que existe. Agora, eu gostaria de falar um pouco do retiro, Ana. Você já anunciou? Fala, Cuca. Você anunciou o retiro publicamente? Ainda não, podemos começar agora. Ainda não. Isso. Então, nós vamos fazer em julho um retiro de 10 dias, 10, né? São 10 dias, Ana? Não, são de 6 a Ou 13. uma semana? Uma semana, de 6 a 13. Um retiro onde nós vamos fazer 4 sessões por dia e à noite assistir esse documentário da NET. E esse retiro vai ser em silêncio e nós vamos, de manhã, a Ana vai oferecer uma prática de semi-supina, bem cedo. Depois nós vamos ter uma sessão conduzida pela guida, uma sessão de meditação, onde ela vai usar determinadas imagens que esse filme suscita e que são muito, muito boas para a gente meditar na dependência relacionada, como as coisas, não existe nada por si só. Dependência relacionada é muito boa porque ela é o oposto. A impermanência e a dependência relacionada são o oposto da vacuidade. Portanto, são caminhos excelentes para você se aproximar muito, chegando na vacuidade. O que nós? A vacuidade é um vazio, mas existem muitos tipos de vazio, não é mesmo? O vazio de um líquido dentro da garrafa de vinho, o vazio da solidão, o vazio da cabeça oca. Existem muitos tipos de vazio. Então, a vacuidade é o vazio de existência inerente. Agora, você tem que saber o que é existência inerente para poder entender até essa formulação, certo? E a existência inerente, uma maneira, a gente pode dizer, olha, existência inerente é algo que existe por si só, do seu próprio lado, é um recorte, é uma maneira, mas você vai entender melhor se você souber que é o oposto de depender de outros fenômenos.
tudo depende de outros fenômenos para existir. Não é nada que exista independentemente de outros fenômenos. Por isso que quando a gente aponta, o corpo é aqui, aqui, a gente só consegue apontar partes do corpo. Porque o corpo depende de outros fenômenos para existir. Então, é dependente relacionado. Daí a Guida vai usar, então vai ser uma meditação leve, assim, ela vai usar. Eu não estou falando na hora, porque na verdade eu que vou entrar primeiro, depois da Ana, na sessão da manhã, eu que vou entrar primeiro com uma parte um pouquinho mais difícil, que é eu vou detalhar a quarta profundidade, que nós vamos ver na próxima, no encerramento aqui, muito dessa profundidade para nós meditarmos nela. Depois tem o almoço, da física nesse trabalho voluntário, porque isso é muito importante durante um retiro. Você fica sentado muito tempo, também embote um pouco a mente, tem que fazer algumas atividades físicas, o trabalho voluntário vai servir para isso. Depois, à tarde, a Guida vai conduzir essa meditação usando o filme do dia anterior, também na dependência relacionada, e mais leve, ajudando a relembrar imagens que falam disso. E daí, na última sessão, o Baquim vai fazer uma meditação clássica na vacuidade, na primeira profundidade. Então, nós vamos estar usando a primeira profundidade e nós vamos estar usando a quarta profundidade, que é a relação dependente, para ajudar a compreender a vacuidade. Isso é muito bom, porque tem pessoas que não seguiram as instruções ou os encontros, sei lá como chamar isso, não seguiram, então elas, como vocês estão seguindo. Então seria muito difícil fazer um retiro e ter que explicar tudo de novo, explicar o que é a vacuidade desde o começo. Por isso que nós vamos usar essa abordagem, que mesmo quem não tenha ouvido esses ensinamentos mais profundamente, possa acompanhar o retiro. Em silêncio, o silêncio ajuda muito, ajuda a interiorizar, né? A concentrar. Então é isso. Para quem não vai poder vir ao retiro, porque mora fora de São Paulo, como a Joana, fora do país, etc., daí eu posso fornecer todo o esquema do retiro. E você pode fazer sozinha. Mesmo que você não tenha a meditação conduzida, você pode estudar as meditações que você vai fazer um pouquinho antes e depois fazer sozinho. Para isso, você pode fazer até, se quiser, um retiro mais curto, de um fim de semana prolongado, uma coisa assim. Não precisa nem ir para um lugar especial, se quiser ir, tudo bem, mas você pode se trancar em casa e desligar tudo, celular, telefone. Mas faz de conta, você fala para todo mundo que você foi visitar alguém no interior. Uma mentira branca. E se tranca e faz o retiro do mesmo modo. Segue as sessões, os horários, etc. E na próxima vez, junto com a quarta profundidade, o último encontro nosso aqui, daí eu vou ensinar um método de se preparar para o retiro. Porque um retiro com preparação é muito mais profundo do que um retiro despreparado. Assim. E na verdade a gente está pondo a semana que vem para fechar esse ciclo, porque daí a gente vai se dedicar à semana do voluntariado da preparação do Entre, depois a gente vai ter o encontro e aí a gente vai inventar alguma coisa, de alguma maneira, que dê continuidade e possibilidades de quem quiser continuar algum processo. Então, não é que vai terminar, só que é sempre bom, né, a gente experienciar
E com certeza a gente vai inventar alguma coisa. Agora, a Cuca falando de como a gente vai, de repente fornecer, né, um processo, de repente a gente começa a gravar meditações, pílulas de ensinamento da vacuidade, enfim, durante o entre, eu acredito que vai dar bastante inspiração para a gente inventar alguma coisa. Então, é uma finalização assim de nem antes falei ao vivo aqui para a Cuca dessa finalização, nem combinei antes, mas é um processo necessário, né? Sim, acho que sim, muito necessário. Você viu, acho que foi a Luciana, não sei, alguém que fez um resumo dos encontros, assim? Não teve alguém que fez um resumo? Isso, por exemplo, foi muito útil, né? Eu achei muito Eu útil. acho que a Luana A gente fez. fez por dentro. Foi a Luana? Acho Você que quer sim. ouvir de novo e daí você não sabe onde está. Então Sim, dá para editar um pouco, né, disso que foi. claro, claro. Vai ficar cada vez melhor. É. Uhum. Então, não sei, querem fazer uma meditação? A gente pode. Eu proponho assim, vamos pegar aquela meditação bem simples, que é assim, quando eu me aproximo, o corpo desaparece, quando eu me afasto, o corpo aparece, quando eu me aproximo, que é a ideia da miragem. Quando eu me aproximo, a miragem desaparece, quando eu me afasto, ela aparece. A gente pode fazer esse exercício, porque fazendo isso, esse vai e vem, o corpo aparece, o corpo desaparece, chega um momento que realmente você percebe que a aparência é uma miragem, uma ilusão, e daí ele desaparece mesmo. E aos poucos, é claro, no momento no primeiro momento, você breca, como desaparece? Se segura, ó o meu corpo aqui, ó. A mente desafia, há um desafio, assim, tá dizendo que desaparece, mas continua aqui, tá aqui. Mas aos poucos vai desaparecer mesmo, você vai com confiança. Preciso ter confiança, né? Então vamos lá. A gente não tem muito tempo, vamos nos concentrar. Baixa um pouquinho os olhos, firma os pés no chão, porque nós estamos sentados. E use a respiração para se interiorizar. Respire, deixe o ar entrar, sair. Observe um pouco o ar entrando e saindo do seu corpo. Pode respirar mais profundamente, 1, 2, 3, 4 vezes, e depois deixando a respiração bem suave e acompanhando o movimento. O ar entra, e depois sai. Agora, a próxima vez que o ar entrar pelas suas narinas, procure acompanhar o movimento até chegar aqui no meio do peito. Um pouquinho mais para trás, para dentro, assim. Imagine que a sua mente está localizada principalmente nessa região.
Agora pensamos, meu corpo é vazio de existência verdadeira, inerente, porque quando eu procuro, ele desaparece, como uma miragem. Meu corpo é como uma miragem. Quando eu não procuro, ele aparece. Mas quando eu procuro, o que é exatamente o meu corpo? Onde está meu corpo? Eu nunca consigo encontrá-lo. Ele desaparece. Contemplando repetidamente esse ponto, você verá com clareza que o corpo é vazio de existência inerente. Então você terá encontrado o objeto de meditação. Concentre-se nesse vazio sem se desviar. Se surgir alguma distração, lembre-se da vacuidade do nosso corpo. Ou repita a contemplação. Meu corpo é vazio de existência inerente, porque quando eu procuro, ele desaparece, como uma miragem.
o corpo é vazio de existência inerente, porque quando eu o procuro, ele desaparece, como uma miragem. Agora, suavemente, reabrindo os olhos, relaxando a concentração. Não fiquem decepcionados com a movimentação da mente, né? É muito normal, a mente ela muda de assunto. Então é só ficar calmamente, volta. Ela sai, volta, ela sai, volta. É uma repetição. E tem um outro detalhe a respeito do retiro, vocês notam quando a gente faz as nossas atividades, não muda, ainda é difícil falar muda, porque sair a malaya não muda. As nossas atividades são todas muito, acontecem muito naturalmente, sem horário, assim, muito fixo, não tem nada muito fixo, né? Tudo muito orgânico, assim, vai surgindo e vai lidando com o que vai surgindo, tudo isso. O retiro é um pouco o oposto. Então, quero explicar, o retiro, ele é grade, ele é bem enquadrado, assim, quanto mais enquadrado, melhor, que é para a mente repousar. Como são meditações, é preciso que você fique na rotina, não há expectativa, você não vai receber grandes ensinamentos, revelações, insights, nada. Até porque um insight no meio da meditação da vacuidade, a não ser que seja sobre a vacuidade, um insight qualquer outro, se você enxergar um Buda se converter a alguma religião qualquer, isso é uma distração. Você saiu do objeto de meditação, compreenderam? Então, não tem novidades, o retiro, e daí para você realmente confiar e descansar, tem o horário, se acorda a tal hora, vai dormir a tal hora, vai acontecer isso o dia todo. Esse rigor é para você poder se interiorizar. É esse o motivo. Vai ser engraçado, né, Ana? Vai ser uma experiência diferente. Tudo bem quadrado, assim, o sino tocando, plém, 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 começa a sessão. Maravilhoso. Vai ser muito bom. E vai estar frio, né? O frio também ajuda. Frio, mau tempo, tudo isso ajuda muito a se concentrar. Essa semana a gente está lançando o novo site do Muda e aí já vai estar toda a programação. Até setembro a gente tem a programação. E aí a gente vai falar do retiro e vai fazer isso, né? E vai fazendo processos de preparação. Então a gente vai marcando encontros aqui pelo Zoom para ir preparando quem vai participar e quem também não vai participar ao vivo aqui, mas quer seguir junto essa preparação. Então, vamos nos dedicar a esse processo, porque é um processo de uma desintoxicação ao mesmo tempo também, né? Sem eletrônicos, sem
sem essa fala conceitual o Sem tempo todo falar. dominando. Não, é uma... E sem falar, rodeado de pessoas interessantes, né? Então... Uhum. Vamos sim. São as duas coisas mais difíceis. Jejum e ficar sem falar. É difícil. Dessa vez ainda vai ter comida, então vai ter essa folga aí. Muito. Muito bom. Alguém quer aproveitar e fazer alguma pergunta para a Cuca antes da gente encerrar hoje? Então a gente segue. Se lembrar de alguma pergunta. Sim, de repente se lembra alguma coisa, né? A Cuca está sempre ali acessível. Uhum. Tá. Então, boa noite, né? Então tá bom, queridas. Uhum. Quarta-feira que vem a gente se vê aqui. Amanhã de manhã, quem quiser, a gente vai fazer esse encontro das preparações finais para o Entre. E aí, quarta que vem, a gente se encontra de novo aqui para a nossa quarta profundidade. Então, beijo. Boa noite. Beijo.